Agora, Paulinha, vamos falar de mercado da bola, né? Hoje a gente teve aí o portal chamado Kartal Analyse, lá da portal turco. Gostou? Vamos lá aqui, ó. Voltarei aqui, ó. Kartal Analyse. É um nome tranquilo. Nome tranquilo. Gostei da sua pronúncia, Túlio. Aí, ó. Tá aprovado. Você é português, né? Porque, assim, eu não vou ficar aqui, o cara. Não tem essa parada, não, né? Aqui, não é Kartal Analyse, é essa parada aí. Complicar muito aqui, a gente nem cita o nome. Mas esse portal turco, revelou aí o interesse do Besiktas numa contratação, né, do Rodrigo Caio. E segundo ainda o portal, né, parece que já há até uma... Aliás, já teria acontecido uma reunião por uma possível transferência. E aí, aproveitando para você comentar essa situação do Rodrigo Caio, a gente tem esse contexto de que hoje o Rodrigo Caio se recupera ainda, né, de uma infecção lá naqueles pontos da cirurgia que ele fez no joelho, e a gente não está podendo contar com eles, né? O cara já não participou praticamente da pré-temporada em janeiro, já foi confirmado que não joga a Supercopa contra o Atlético. Paula Matos venderia o Rodrigo Caio para o Besiktas? Não tem valores, não foram divulgados, que o interesse já que teve reunião. Túlio, é um assunto difícil, porque a gente não está falando de qualquer jogador, né? A gente fala de um cara que tá na história, que é ídolo, porque conquistou tudo que conquistou, né? Mas, cara, é difícil por isso, porque uma coisa é você avaliar um jogador que veio rendendo, igual, por exemplo, assim, vou dar um exemplo esdrúxulo, mas eu acho que vai dar para entender a minha ideia aqui que eu tô pensando. Você avaliar se valia a pena vender o Michael ou não, sabendo que o Michael rendeu o que podia, ajudou como podia, e aí você tem valor e você tem tudo consistente para você avaliar se dá para vender ou não, se você consegue repor ou não, como que foi. E aí, ok. E a gente avaliar uma coisa, falando de um cara tão importante como o Rodrigo Caio, que há muito tempo não consegue mostrar o que pode, porque ele vem tendo problemas. E sim, é inegável que a gente não pode contar com o Rodrigo Caio ultimamente, mas eu não acho que o Rodrigo Caio é o jogador descartável como muitas pessoas tentam pintar o Rodrigo Caio. Vem tendo problemas? Vem deixando a gente na mão em diversas fases? Vem. Não acredito que, por exemplo, uma renovação com aumento salarial seja bom para a gente, justamente porque, pensando na instituição, eu estou dando um aumento para um jogador que é importante, mas eu não consigo contar muito, né? Então, eu acho que a renovação com aumento a gente questiona como você vai valorizar o salário de uma pessoa com quem você não pode contar. E aí eu acho que não entra história nisso. Mas avaliar uma possível transferência de um jogador importante como ele, sem ter ideia de valor, sem ter ideia de absolutamente nada, não disse, me disse, não acho que nem dê para avaliar qualquer coisa. Nessa circunstância de não faço ideia do que eles propõem, qual o modelo, qual o molde, e já considerando que já é um setor que tem carência e que o Rodrigo Caio, 100%, é um dos melhores zagueiros do Brasil, para não ficar aqui toda a vida em cima do muro, não venderia. Mas eu não faço ideia do que eles estão propondo. Então eu não posso avaliar se é bom ou não. Estou avaliando o Rodrigo no Flamengo. É um cara importante, é um cara que fez história aqui, e é um cara que, se estiver 100%, pode nos ajudar muito. Talvez, com uma comissão nova, com novos preparadores, na época do JJ, o Rodrigo Caio voou. E a gente vem tendo problema físico desde então. Com o Rodrigo Caio, que já tem recorrência de lesão, isso ficou ainda mais. Mas diversos jogadores que antes não lesionavam, lesionaram muito nesse meio tempo. Então eu acho que, com uma preparação física adequada, com uma comissão mais profissional, com profissionais mais qualificados para tratar, a gente possa ter o Rodrigo Caio bem de novo à disposição. E aí eu não abriria a mão desse jogador. Consegue entender? Eu acho que esse caso do Rodrigo Caio são muitas vertentes. Só que, me desculpa, aí a minha opinião, tá, Paula? Não entendo, não sou profissional, mas só do que a gente vê a olho nu. Um exemplo, assim, que para mim é muito claro. O Diego Alves é outro jogador depois que o Paulo Sousa chegou.
O Diego tá nitidamente muito mais magro. O Diego tá nitidamente em forma e parece que ele rejuvenesceu em 5 anos. Então a gente sabe que as últimas preparações foram questionadas, geraram lesões a mais, e eu acredito que um profissional mais competente que consiga estabilizar o Rodrigo, automaticamente o Flamengo ganha com isso, porque ele é um cara que tem uma qualidade que é diferente. O Rodrigo não é um jogador comum. O Rodrigo é diferente. Então, por isso, eu não venderia o Rodrigo Caio. Eu acho que a questão do valor é muito importante, né? Sim, claro. Pô, você dá uma proposta, eu quero pagar 10 milhões de euros pelo Rodrigo Caio. É uma proposta tentadora, 15 milhões, né? Então, assim, é uma situação que é difícil analisar. Eu continuo com a mesma opinião que eu dei lá no coluna do Fla Play quando saiu a informação de que o Flamengo queria renovar, como você colocou muito bem, dando um aumento. Vou explicar, e mais uma vez vou explicar o porquê, porque tem uma galera que, assim, a galera discorda, né? Eu vejo, tudo, mas não, o Rodrigo Caio e tal. Não, o cara vem xingar, né? Você não quebra, né? E não é desmerecer o Rodrigo Caio, mas o Rodrigo Caio é muito inconstante na carreira, inconstante no sentido físico, né? A técnica dele não tem o que falar, cara. Para mim, o Rodrigo Caio, 100% é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, atuando no Brasil. Não tem outro. Ele é técnico, ele é muito bom, ele tem uma noção de posicionamento absurda, se coloca muito bem, né? Assim, é um jogador extraordinário, na minha opinião. E acho que o fato dele... Eu estava olhando os números dele quando eu vi na pauta mais cedo, e esse interesse do Besiktas. Cara, assim, o Rodrigo Caio tem 11, 12 anos aqui, ele jogou 12, ele está indo para a 12ª temporada dele em 2022, né? Jogou aí 11 temporadas, algumas, lógico, iniciando no São Paulo, mas depois que ele surgiu ali em 2013, ele fez 58 jogos em diante, a média dele, cara, é de 30 a 40 jogos por ano. De 2013, quando ele surgiu no São Paulo, 2013 ele fez 58 jogos. Vou pegar aqui temporadas em que ele passou de 50 jogos. Futebol brasileiro, a gente tem uma média aí de 60 e tantos jogos ou mais aí para o que chega final de Libertadores, Copa do Brasil, como o Flamengo. 70 pau pancada. Isso aí, 70 jogos. Ele jogou 58 em 2013. Aí, só em 2017 que ele jogou de novo pelo São Paulo, ultrapassou as 50 partidas, que ele jogou 52. Para não ser injusto, em 2016 ele jogou 46 partidas. Aí, de 2017, ele só voltou de novo a passadas dos 50 jogos no Flamengo, em 2019, 60. E depois ele veio com 32 jogos em 2020 e 32 jogos em 2020 e 33 jogos em 2021. Ou seja, até que ponto o Flamengo pode contar com o Rodrigo Caio? Mais uma vez, pelo menos na minha avaliação, não entra a qualidade técnica do Rodrigo Caio. É indiscutível na minha avaliação. É indiscutível. Entra a condição física. Eu também estou junto com a Paula. Entrando também a questão do valor, né? De que a gente não sabe quanto que é o valor. Se for um valor muito... Né, uma proposta muito boa, eu até seria a favor diante da dúvida, mas eu hoje ficaria em compasso de espera. Falar, olha, eu não vou dar o aumento, né? Não vou oferecer a renovação para dar o aumento e nem vou vender, porque é um jogador que 100% ele acrescenta muito para o meu elenco. Então, eu esperaria essa recuperação do Rodrigo Caio, porque, repito mais uma vez, se o Rodrigo Caio permanecer no Flamengo para fazer mais 30 jogos nesse ano, a gente precisa de mais opções defensivas, ainda mais jogando com 3 zagueiros. Ponto. Essa é a minha opinião. Agora, é um puta do jogador. Eu gosto sempre de ressaltar. Você é contra. Não sou contra o Rodrigo Caio. Mas, assim, tem que ter um pé atrás pela condição física dele. O cara não pode ter também um salvo-conduto de, não, o cara foi campeão da Libertadores, então toma aqui, ó. Você quer ganhar quanto? Né? Igual tinha um comercial, quer pagar quanto? Quer ganhar quanto? Vamos aumentar aqui, vamos renovar. Não é assim. O dinheiro que você vai gastar lá dando luva pela renovação, mas o aumento, você investe trazendo outro zagueiro, nem que for um zagueiro jovem, né? Mas